A maioria das pessoas se surpreende ao descobrir que a Bíblia apresenta diversos exemplos de impressões. A palavra divina contém inúmeros casos de maldições, sendo mencionada quase 200 vezes. Isso evidencia a importância significativa desse tópico e justifica uma exploração mais aprofundada. Inicialmente, pode parecer que a vida humana é uma combinação aleatória de momentos bons e ruins, sem uma estrutura ou regras reconhecíveis. No entanto, a maioria das pessoas desconhece certos fatores que a Bíblia deixa claramente como forças atuantes. A Bíblia realmente aborda abundantemente as bênçãos e maldições, referindo-se a elas por esses termos específicos. A humanidade foi criada à imagem de Deus e destinava-se a viver em comunhão com Ele. O primeiro homem, Adão, foi criado por Deus a partir da terra e colocado no Jardim do Éden para trabalhar e cuidar dele, como está registrado em Gênesis 2:15. Deus disse a Adão que ele poderia comer de qualquer árvore no jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no centro do jardim. O resultado de desobedecer a essa ordem certamente seria a morte. Após a criação de Adão, Deus ouviu que não era bom para o homem estar sozinho. Então ele criou a primeira mulher, Eva, a partir da costela de Adão. No entanto, Adão e Eva pecaram quando Eva foi tentada a desobedecer a Deus. O tentador, que se apresentou na forma de uma serpente, Satanás, questionou o caráter de Deus, insinuando que ele era ciumento e estava impedindo-os de alcançar seu destino. Satanás afirmou que, ao comerem do fruto da árvore, eles se tornariam como Deus, e Deus sabia disso, de acordo com as palavras de Satanás. De acordo com o diabo, então o diabo ofereceu a eles a promessa de conhecer o bem e o mal. É evidente que os resultados foram abaixo das expectativas, e eles se sentiram desconfortáveis com Deus, cheios de medo e escondendo-se dele. As promessas nunca foram emitidas, causadas em desobediência à palavra de Deus, o que nunca levarão à sabedoria. Em vez disso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conforme mencionado em Gênesis 3. Para a mulher, ele disse que multiplicaria grandemente a dor do parto, tornando-a dolorosa. Ela dará à luz filhos, mas seu desejo e expectativa será por seu marido, e ele terá autoridade sobre ela e será responsável por ela. Então, o Senhor Deus disse a Adão que porque ele ouviu atentamente a voz de sua esposa e comeu o fruto da árvore que eu proibi você de comer, a terra está agora sob uma maldição. Com dor e esforço, você virá o fruto dela todos os dias de sua vida. Espinhos e ervas daninhas crescerão para você, e você terá que comer as plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá pão até que você retorne ao solo de onde você veio. Do pó você veio, e ao pó retornará. Mesmo com ambições divinas, o homem pode tentar igualar-se a Deus, mas é apenas poeira. Essas punições são formas de justiça retributiva. Pagando pelos pecados de Adão e Eva, eles sofrem para se alimentar. Eva influenciou o marido, mas seria dominada por ele, a serpente. A raça humana foi aniquilada e será aniquilada novamente. Deus também fez provisões graciosas. Nesse estado caótico, a humanidade morrerá. Não viverá para sempre, mas filhos nascerão para garantir que a raça humana resista e continue. Não importa o quanto as pessoas tentem abolir essas punições, elas persistirão, pois o pecado está presente, são frutos do pecado. Todos os tratados de Deus com as pessoas, com os pecadores, podem ser rastreados até a desobediência de Adão e Eva. No entanto, Deus é um Deus salvador, como evidenciado pelo fato de ter vestido Adão e Eva com peles, e ter sacrificado um animal para fornecer roupas de pele, e depois os suplícios de animais tornaram-se parte da herança de Deus, uma provisão para remediar a maldição, uma vida por uma vida. O pecador deve morrer, e essa pele com a qual Deus vestiu Adão e Eva serviu como um remédio constante da provisão divina. Enquanto o homem e a mulher tinham vida, agora eles têm morte, onde havia prazer, a dor, onde havia abundância, a escassez, onde havia fartura, alienação e conflito. Então Eva deu à luz seu filho, o jovem de raça humana, que se moveu rapidamente em direção ao pecado, uma descendente trajetória. Gênesis 4:1. Agora o homem Adão conheceu Eva como sua esposa, e ela concebeu e deu à luz Caim. Obteve um filho homem com a ajuda divina,
O significado do nome Caim pode ser interpretado como eu o pego ou aqui está ele. Provavelmente, Eva acreditava que Caim era a semente prometida por Deus, o libertador que viria através dela, depois que Deus amaldiçoou a serpente. Eva pode ter pensado que estava segurando nos braços o Messias, aquele que salvaria o mundo inteiro. No entanto, na realidade, ela estava segurando um assassino em seus braços. Mais tarde, ela deu à luz seu irmão Abel. Abel cuidava dos rebanhos de ovelhas e cabras, enquanto Caim cultivava a terra. Com o tempo, Caim trouxe ao Senhor uma oferta dos frutos do solo, enquanto Abel trouxe uma oferta do melhor primogênito de seu rebanho, juntamente com porções de gordura. O Senhor teve respeito por Abel e sua oferta, mas não teve respeito por Caim e sua oferta. Isso deixou Caim extremamente zangado e com uma expressão irritada e hostil. Abel trouxe uma oferta de sangue, o primogênito de seu rebanho, enquanto Caim trouxe uma oferta de vegetação, os frutos de ofertas de grãos moídos. Embora as ofertas de Abel fossem aceitas diante de Deus, conforme visto em Levítico, elas não serviam como expiação pelo pecado. Muitas pessoas entenderam que essa era a principal distinção entre seus prazeres. Lemos que Caim ficou muito zangado, e não há dúvida de que o orgulho foi a fonte de sua raiva. Era demais para ele suportar que Deus aceitasse seu irmão enquanto não aceitava o seu apetite. A recepção do satisfatório por parte de Deus, possivelmente indicada por ser consumida pelo fogo, talvez fosse uma informação amplamente conhecida. A epidemia do pecado se agravou rapidamente. Caim cometeu pecados relativamente sofisticados de orgulho espiritual e hipocrisia. O nascimento de Abel e a oferta de Caim tiveram um objetivo. Gênesis 4, 6, 7. O Senhor disse a Caim: "Por que você está tão irritado e com raiva? Se você fizer o bem, se acreditar em mim e fazer o que é aceitável e agradável a mim, você será aceito. Minhas instruções, o pecado espreita à sua porta, desejando dominá-lo. No entanto, você deve dominá-lo." Deus já sabia a resposta para a pergunta que fez, mas queria que Caim descobrisse por si mesmo, para que pudesse combater os impulsos internos de ser violento e irado, enfrentar a luta contra os instintos que incitam a violência e a raiva. Lemos um aviso sobre as consequências negativas de agir de forma pecaminosa. Percebemos a culpa de que pecar resulta em mentiras e nos leva a um caminho negativo. Caim recebeu uma mensagem divina sobre as consequências de seu pecado destrutivo. Deus alertou Caim sobre o poder destrutivo de seus pecados. A humanidade, ainda jovem, rapidamente se entregou ao pecado, seguindo um caminho descendente. A raça humana, em seus primórdios, se rendeu ao pecado, seguindo uma trajetória descendente. Aquele que era esperado como o Redentor revelou-se um assassino, e seu segundo filho foi a vítima. Em Gênesis 4, 9, Deus perguntou a Caim onde estava seu irmão Abel, e ele mentiu, afirmando não saber. Deus já sabia a resposta, mas questionou Caim para que ele admitisse seu pecado e buscasse a correção. A tentativa de Caim de enganar Deus foi totalmente ineficaz, pois era uma loucura pensar que Deus não sabia onde Abel estava ou que Caim poderia esconder seu pecado. A fúria assassina de Caim foi inspirada pelo ciúme religioso. Em Gênesis 4, 10, 12, o Senhor falou sobre o sangue de Abel clamando por justiça e amaldiçoou Caim. Ao trabalhar a terra, esta não será mais produtiva para Caim, e ele se tornará um exilado, um fugitivo sem lar. O sangue de Abel clamava por justiça. As bênçãos e maldições não são aleatórias, mas seguem leis eternas e imutáveis. Uma maldição sem motivo não terá efeito. Apesar da gravidade do veredicto de Deus contra Caim, ele não queria que outros o matassem. Minhas instruções, o pecado espreita à sua porta, desejando dominá-lo. No entanto, você deve dominá-lo. Deus já sabia a resposta para a pergunta que fez, mas queria que Caim descobrisse por si mesmo, para que pudesse combater os impulsos internos de ser violento e irado. Enfrentar a luta contra os instintos que incitam a violência e a raiva. Lemos um aviso sobre as consequências negativas de agir de forma pecaminosa. Percebemos a culpa de que pecar resulta em mentiras e nos leva a um caminho negativo. Caim recebeu uma mensagem divina sobre as consequências de seu pecado destrutivo. Deus alertou Caim sobre o poder destrutivo de seus pecados. A humanidade, ainda jovem, rapidamente se entregou ao pecado,
seguindo um caminho descendente. A raça humana, em seus primórdios, se rendeu ao pecado, seguindo uma trajetória descendente. Aquele que era esperado como o Redentor revelou-se um assassino, e seu segundo filho foi a vítima. Em Gênesis 4:9, Deus perguntou a Caim onde estava seu irmão Abel, e ele mentiu, afirmando não saber. Deus já sabia a resposta, mas questionou Caim para que ele admitisse seu pecado e buscasse a correção. A tentativa de Caim de enganar Deus foi totalmente ineficaz, pois era uma loucura pensar que Deus não sabia onde Abel estava, ou que Caim poderia esconder seu pecado. A fúria assassina de Caim foi inspirada pelo ciúme religioso. Em Gênesis 4, 10, 12, o Senhor falou sobre o sangue de Abel clamando por justiça e amaldiçoou Caim. Ao trabalhar a terra, esta não será mais produtiva para Caim, e ele se tornará um exilado, um fugitivo sem lar. O sangue de Abel clamava por justiça. As bênçãos e maldições não são aleatórias, mas seguem leis eternas e imutáveis. Uma maldição sem motivo não terá efeito. Apesar da gravidade do veredicto de Deus contra Caim, ele não queria que outros o matassem. Deus marcou Caim com um sinal para protegê-lo. Embora a natureza exata da marca em Caim seja debatida e especulada, seu objetivo era evitar que ele fosse morto por outros. Caim deixou a presença do Senhor e vagou pela terra de Nod. Caim encontrou uma esposa, descendente de Adão, e eles tiveram um filho chamado Enoque. A raça humana começou a sofrer uma prova rápida, que pode ser descrita como uma evolução negativa. Apesar das maldições que podem ser transmitidas de geração em geração, ainda há esperança para a humanidade. Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete, trazendo esperança para a humanidade. A humanidade começou a invocar o nome do Senhor em trato. A história é moldada pela interação entre os reinos visíveis e invisíveis. Deus escolheu Noé, da linhagem de Sete, para ser seu servo obediente. Obrigado por assistir ao vídeo, siga o canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.